Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Caio Márcio Nogueira Soares, Ivan Leles Bonilha, auditor Tiago Barbosa Cordeiro, procuradora Juliana Sternhardt Rainer, declaro aberta a 16ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Em férias, auditor Ricardo Valadares. Submeto a ata número 15, de 22 de maio, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, para primeiro pedir a inclusão em pauta de 2 pedidos de certidão liberatória, os números 26637313 e 29024013, primeiro do município de Baiti e o segundo do município de Formosa do Oeste. Os termos do artigo 429, parágrafo 4º, inciso 5º do regimento. E também comunicar que deferiu o sobrestamento do protocolado 16058313, de admissão de pessoal, originário do Ministério Público do Estado do Paraná, porque o prosseguimento desse registro depende do julgamento de outro protocolado, 746056/11, e nos termos do regimento interno, 427, que aponta uma espécie de litispendência de decisões, eu peço o sobrestamento. E também, senhor presidente, solicito a retirada de pauta do relatório de inspeção 573937/12, onde figura como inspecionado o município de Capanema, e do processo de prestação de contas e transferência do município de Lidianópolis, cujo protocolo é 286311/12, todos os dois com fundamento no 448A do regimento, que é o da juntada de documentos novos. Obrigado, presidente. Devidamente anotado. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, para solicitar inclusão em mesa também de certidões liberatórias, processo 62909 de 2013 do município de Conselheiro Mairinque e processo 249320 de 2013 no município de Nova Fátima. Está devidamente anotado. Senhor presidente, também para comunicar sobrestamentos, os processos 268-325-2013, 380-709-2012, 18909-2012, 666-237-10, 443-029-11, 542-6312, 987-4012, 838-3313, 311-55012, 157-75512, 298-94113, 110-87013, 958-1513, 330-47011, 243-1312, 292-54311, 292-57811, 161-50712, 829-15312, 592-35710, 292-56011, 137-59212, 252-49613, 864-02112, 632-02611, 897-0013, 519-81511, 972-3511, 249-6913, 402-3311, 263-29612, 689-70211, 857-55612, 863-4312, 863-5112, 358-59511, 289-60813,
2890413, 286-12913, 229-12513, 204-11413, 278-60613, 258-95711, 758-94912, 189-49512, 251-50313, 216-03113, 258-03613, 301-64013, 294-89013, 301-75613, 716-24312, 223-46113, 106-73512, 119-50813, 326-04013, 193-90810, 690-96411, 292-79013, 489-73803, 562-44803, 675-0408, 309-52813, 120-77711, 140-97612, 575-45611, 991212, 257-21813, 741-38011 e, finalmente, 406-31712. Acho que todos conseguiram anotar. Está devidamente anotado, Excelência. Conselheiro Caio Márcio. Senhor presidente, para solicitar inclusão em mesa da certidão liberatória 346431/13 do município de Campo Magro. Obrigado. Está anotado, palavra livre. Para o relato da pauta, conselheiro Caio Márcio. Illustre senhor presidente, conselheiro Nestor Batista, caros componentes desta segunda Câmara. Inicio com o processo incluído em mesa hoje, uma certidão liberatória 346431/13, o município é de Campo Magro, e o interessado é Louvanir Joãozinho Menegusso. Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pelo deferimento, com prazo de validade de 60 dias. Diretoria de Análise de Transferência informou existirem pendências quanto aos repasses regulados pelo Sistema Integrado de Transferência. Diretoria da DAT apontou que os efeitos das normas editadas por esta Casa, a título de regulamentação do CIT, estão suspensos, em face de decisão liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado, em agravo regimental. Recomendou que o requerente promova a regularização junto ao CIT. Diretoria de Execuções manifestou-se favoravelmente. Diretoria de Controle de Atos de Pessoal relatou que não existem pendências. Ministério Público opinou pela concessão da certidão, pela impossibilidade atual de imposição de penalidades, sanções e responsabilidades impostas pela Resolução 28/2011 e Instrução Normativa 61/2011, sem prejuízo da recomendação sugerida pela Diretoria de Análise de Transferência. Ressalto que é válida a menção feita pela DAT, no sentido de que o município regularize sua situação junto ao CIT. E a proposta de voto é pela concessão da certidão com a recomendação feita pela Diretoria de Análise de Transferência. É o voto. Está em discussão. Aprovado. E, por último, senhor presidente, eu tenho um relatório de inspeção, é um processo adiado, é número 359-865/09, o município é de Matinhos, e o interessado é Davi Goldstein e outros. Inspeção realizada pela Diretoria de Contas Municipais, em cumprimento ao Plano Anual de Inspeções, referente ao exercício de 2009, compreendendo o período de 1º de janeiro de 2009 a 30 de junho de 2009. Após o contraditório, a Diretoria de Contas Municipal informou que restaram mantidas algumas Presidente, pela ordem, senhor presidente. Conselheiro Ivan Bonilha. Eu gostaria de pedir vistas desse processo. Não havendo objeção, vistas a Vossa Excelência. Senhor presidente, constava na minha pequena pauta, eu agradeço a atenção de todos. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Caio Márcio, e também quero aproveitar a oportunidade para devolver a Vossa Excelência, deveria feito no início, o 349-410/10, é um
processo de São José dos Pinhais. Então, estou devolvendo a Vossa Excelência. E para sobrestamentos, na diretoria de atos de pessoal, 526.770.10 e 345.104.10. Na diretoria de contas estaduais, 318.631.11. Agradeço a Vossas Excelências e concedo a palavra ao conselheiro Ivan Leles Bonilha. Senhor presidente, demais integrantes dessa sessão fracionária, primeiro processo da pauta é o 266373, pedido de certidão liberatória do município de Baiti, através do seu prefeito, o senhor Roberto Regazzo. Uma vez esse pedido de certidão que não estaria disponível pela via eletrônica. A DCM e a DEX, bem assim, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, foram pelo deferimento. A DAT esclareceu que o município possui pendência junto ao sistema, ao CIT, mais precisamente em relação a 3 registros. A unidade técnica recorda que a resolução 28/11 veda a emissão de certidão, mas atentou para a decisão liminar judicial proferida em autos de agravo regimental, que teria suspendido a imposição de penalidade decorrente dessa resolução 28 do tribunal. Por fim, o Ministério Público também se manifesta pelo deferimento, senhor presidente, e à vista das decisões judiciais e a demanda judicial que se refere ao Ministério Público origina-se do mandado de segurança, onde figura como impetrante o Estado do Paraná e como impetrado o presidente dessa Corte, que sugere numa interpretação daquele dispositivo do 472, que a liminar em questão não estaria a proteger o município, pois o mandado de segurança não configura uma demanda abstrata e sim concreta. No entanto, a própria redação da decisão sugere uma ampliação de seus efeitos, o que vai de encontro ao encontro da decisão ministerial. E assim, senhor presidente, convergente com os pareceres e instruções, voto pelo deferimento do pedido de certidão liberatória ao município de Ibaiti. Relatório com voto. Está em discussão? Aprovado. Processo 290240/13, município de Formosa do Oeste, também um pedido de certidão liberatória através do seu prefeito, José Roberto Coco. Há um óbice originário de um acórdão da primeira Câmara que julgou irregular prestação de contas de transferência voluntária de responsabilidade do prefeito. A DCM, a DAT e a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal são pelo deferimento da certidão, e a DEX esclareceu que tal julgamento da primeira Câmara seria o único impedimento à emissão online da certidão. A esse respeito, a unidade técnica registra que a multa aplicada ao gestor foi quitada, remanescendo a irregularidade das contas, sem imputação de responsabilidade institucional, com a manutenção do nome do gestor no rol de agentes com contas irregulares. O Ministério Público manifesta pelo deferimento e, assim, dando respaldo e concorde com essas instruções, sou pelo deferimento do presente pedido de certidão liberatória ao município de Formosa do Oeste. É o relatório com voto, presidente. Está em discussão? Aprovado. Foi Formosa do Oeste. Agora, 51.12.4/12, expediente de prestação de contas de transferência voluntária recebida pela Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana. Recebeu esse numerário da Secretaria de Estado da Saúde no valor de R$400 mil para o exercício 2010 e 11. Objeto, aquisição de aparelho oftalmológico. DAT,
primeira análise, citou interessados para que apresentasse justificativa e regularizasse 6 itens da prestação de contas. A entidade encaminhou manifestações através de 4 protocolados distintos e, após a análise dos elementos que foram trazidos aos autos, a DAT opinou pela regularidade das contas com ressalva, devendo o saldo remanescente de R$ 343.131, e não o saldo inicial do convênio, como consta atualmente, sendo inscrito no sistema de controle de recursos. Por fim, recomendou a aplicação de multa do artigo 87, em função do atraso de 276 dias na apresentação da prestação de contas. O MP acompanha o entendimento da diretoria, opinando pela regularidade das contas, com ressalva e aplicação da multa. Ora, a DAT constatou que a documentação e as justificativas trazidas pela entidade sanaram parcialmente os apontamentos prévios. Como bem aponta a diretoria, a justificativa trazida em relação ao atraso de que o recurso não tinha sido utilizado e de desconhecimento do servidor responsável não pode ilidir ou afastar a aplicação da multa, já que a realização das despesas não é condicionante para a obrigação de prestar contas, mas sim o efetivo repasse dos recursos. Importante salientar quanto à impropriedade referente à inscrição do saldo no sistema, no CIT, que deverá ser determinada a retificação do saldo inicial do exercício 2012, quando da análise daquele processo, já que consta o valor inicial de repasse de 400 mil e não o saldo remanescente, como eu já falei, de 343. Faço o exposto, com fundamento no artigo 16, inciso 2, da Lei Complementar, em relação à prestação de contas de transferência voluntária de responsabilidade da senhora Cláudia Eliane Sanches Benvenho Romagnoli, voto pela regularidade com ressalvas, em face do encaminhamento tardio do termo de cumprimento de objetivos, bem como do atraso de 276 dias, mantendo consignado o número gerado junto ao CIT, no presente caso o 6038, referente ao saldo do convênio ao final de 2011. Por fim, determina que a entidade promova a correção do saldo inicial que consta no CIT, conforme a orientação da DAT. É o relatório com voto, presidente. Está em discussão. Aprovado. 89, 99, 3/13, prestação de contas de transferência recebida pelo município de Iracema do Oeste, da Secretaria de Estado da Educação, valor R$ 13.393,86. Objeto, transporte escolar. A DAT não apurou qualquer restrição. O Ministério Público constatou que o tema de cumprimento de objetivos juntados aos autos era de um outro município, do município de Nova Aurora, e não de Iracema do Oeste, a fim de que fosse sanado isso aconteceu, de modo que, ao fim e ao cabo da instrução, a DAT atestou a regularidade da prestação de contas nos termos da Resolução 3/2006 e não acolhendo uma manifestação do Ministério Público pela irregularidade das contas, considerando que as mesmas tiveram sua regularidade atestada pela documentação apresentada, exigida pela Resolução 03, bem como consta dos autos termos de cumprimento de objetivos emitido pela Secretaria. De outro lado, face às ponderações do órgão ministerial, vejo como válida a recomendação ao município para que atenda integralmente às normas de segurança de transporte escolar e ao órgão repassador para que os próximos termos de cumprimento de objetivos relativos ao transporte escolar contemplem expressamente a observância de regras do Código de Trânsito Brasileiro. Então, exposto, com fundamento no artigo 16, inciso 1 da Lei Complementar, voto pela regularidade das contas de transferência voluntária de responsabilidade do senhor Leônidas Neubern Rodrigues Neto, ocupante do cargo de prefeito, com recomendação ao município para que atenda integralmente às normas de segurança do transporte escolar e à Secretaria de Estado da Educação, para que nos próximos termos de cumprimento de objetivos relativos ao transporte escolar contemplem
expressamente a observância de regras do nosso Código de Trânsito. É o relatório com voto. Está em discussão. Aprovado. Processo 1444-1012. Os termos do acordo 8513 da segunda Câmara, de minha relatoria, as contas de transferência voluntária do município de Ampere, exercício 2011, tendo como responsável Flávio José Penso, foram julgados irregulares com determinação de recolhimento de R$ 1.172, resultado de não aplicação financeira de parte do valor repassado, devidamente atualizado e com incidência de juros de mora a partir de determinada data e imposição de multa administrativa e recomendação. Ocorre que após o trânsito em julgado da decisão, que se deu em 11 de março de 2013, os autos seguiram para a DEX, que por sua vez os encaminhou a este relator com despacho. A diretoria esclareceu que a decisão acolheu as instruções da DAT, que equivocadamente indicaram o valor a ser devolvido após cálculo de juros e correção monetária, o que não a compete, vez que, de acordo com o regimento interno, prescreve que o termo inicial da correção monetária é a data do fato e dos juros moratórios, a data da publicação da decisão irrecorrível. Chamada a se manifestar, a DAT concordou com a unidade de execuções. Então, senhor presidente, pertinente o apontamento da DEX, deste modo, para aprimorar a decisão colegiada, com fundamento no parágrafo 1 do artigo 473 do Regimento Interno, voto pela correção do item 1 do Acordo 85/13 desta Câmara, para que assim passe a constar, abre aspas, julgar irregulares as contas de transferência voluntária do exercício 2011, de responsabilidade do gestor responsável, senhor Flávio José Penso, determinando-lhe, com fundamento no artigo 18 da Lei Complementar, o recolhimento do valor de R$ 1.042,45, resultado da não aplicação financeira de parte do valor repassado, com incidência de correção monetária e juros moratórios nos termos do parágrafo 1º do artigo 420 do Regimento Interno. Relatório com voto. Está em discussão. Aprovado. 24, 35, 38, 12. Prestação de contas de transferência voluntária relativo a recursos que a Secretaria de Estado da Saúde repassou à Fundação Ecumênica de Proteção Excepcional de Curitiba, o valor R$ 747.406,19, um termo de cooperação técnica e financeira para o exercício de 2011, tendo como objeto a manutenção do ensino a portadores de necessidades especiais. DAT, no primeiro momento, conclui pela irregularidade, em razão, primeiro, da incompletude do plano de trabalho, segundo, da incongruência entre itens 6 e 36 das planilhas DAT5 e os extratos bancários, e também pela não declaração dos valores pagos aos funcionários. Com o contraditório, o interessado apresentou defesa e documentos. Analisando o contraditório, a DAT, em instrução conclusiva, concluiu que, quanto à incompletude do trabalho apresentado, do plano de trabalho, a diretoria não acatou a justificativa de que o plano apresentado teria seguido o modelo fornecido pela concedente. No entanto, entendendo tratar-se de mero vício formal, sem produção de prejuízo, a unidade opina para que se encare tal irregularidade como ressalva. Quanto à incongruência entre a planilha DAT5 e os extratos bancários, a diretoria acolheu os argumentos do interessado, que inclusive providenciou correção dos dados. Por fim, quanto à não declaração dos valores pagos a funcionários, a unidade entendeu superado o vício, posto que o interessado demonstrou o pagamento feito aos funcionários mês a mês, inclusive com as férias, no momento posterior. Ao final, a DAT conclui pela regularidade com ressalva das contas, recomendando, em razão da falha no plano de trabalho, a aplicação de multa ao senhor Fábio Marcaça, representante da entidade. O Ministério Público, também pela regularidade das contas, sem ressalva e sem multa, pois o plano de trabalho foi aprovado pela concedente e o termo de cumprimento de objetivos atesta a execução satisfatória da avença. Alternativamente, o órgão ministerial sugere que a concedente seja intimada a esclarecer que aprovou um plano de trabalho que não atentou às exigências
da Resolução 03/06. Senhor presidente, eu acho que há uma ponderação razoável no parecer do Ministério Público, porque ainda que o plano de trabalho possa não obedecer à resolução, competir à Secretaria também exercer esse trabalho dessa correção formal do plano de trabalho, motivo pelo qual opto pelo parecer do Ministério Público, que julga regular as contas em exame, recomendando à Fundação Ecumênica de Proteção Excepcional de Curitiba e à concedente Secretaria da Saúde que se atentem para os atos normativos desta Corte, notadamente aqueles de aspecto formal. É o relatório com voto. Está em discussão. Aprovado. Presidente, eu peço licença ao plenário para fazer um julgamento conjunto. Sei que isso não é uma coisa episódica e que também não conta muito com a simpatia dos conselheiros, mas são protocolos absolutamente iguais. São no número de 5 que tratam de transferências voluntárias, e para que não nos estendamos relatando um a um, o que evidentemente não irá aplacar a curiosidade de todos os conselheiros em relação aos processos, mas são absolutamente iguais e eu vou pedir vênia para apresentá-los em bloco. O primeiro é o processo 375845/12, município de Turvo. O segundo é o 383554/12, município de Candói. O terceiro é o processo 386774/12, município de Palmeira. O quarto, processo 397385/12, município de Prado Ferreira. E o quinto, processo 477079/12, município de Japurá. Todos tratam de transferências voluntárias recebidas pelos municípios para o exercício financeiro 2011. Ocorre que, embora os repasses tenham ocorrido nesse exercício, foi constatado pela DAT que não foram efetuadas despesas em 2011, sendo os convênios integralmente executados já no exercício 2012, quando as despesas passaram a ser comprovadas através do CIT. A DAT, então, opinou pelo encerramento do processo, informando na oportunidade que tanto os concedentes quanto os tomadores incluíram os convênios no CIT, os quais consigno especificamente em cada um dos meus votos. O Ministério Público acompanhou a DAT em suas manifestações, motivo pelo qual voto pelo encerramento dos processos anteriormente mencionados, com fulcro no 398 do Regimento Interno, combinado com o 267 do CPC, acolhendo a proposição da unidade técnica de que se mantenha consignado o número gerado junto ao CIT para controle de cumprimento por parte do concedente e do tomador das obrigações constantes da Resolução 28 até a competente prestação de contas, com as devidas avaliações, quando termo final dos convênios. Relatório e voto. Está em discussão. Aprovado. 468742, prestação de contas de transferência voluntária estadual relativa a recursos que a Fundação Araucária repassou à Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Cefet Ponta Grossa, no valor de R$ 4.840, referente ao exercício 2011-12, implementação de um projeto, Congresso Brasileiro de Produção, Inovação e Tecnologia nas Engenharias. DAT concluiu pela regularidade com ressalva, um atraso de 72 dias na prestação de contas. Levando-se em conta esse opinativo uniforme da DAT e do Ministério Público, bem assim a inexistência de vícios materiais nas contas prestadas, tenho que elas merecem ou comportam julgamento pela regularidade. Todavia, as contas devem ser julgadas regulares com ressalva em razão de sua intempestividade, que pese o argumento do interessado de que o prazo final seria aquele fixado no artigo 35 da resolução, 60 dias após o término da vigência do instrumento de transferência. Anoto que essa regra se restringe ao caso de contas finais,
No caso presente, as contas são relativas ao exercício 2011, parcial, portanto, e também ao de 2012, final. Em outras palavras, no que respeita às contas de 2011, é indiscutível que as contas não observaram o prazo final fixado, 30 de abril. Assim, senhor presidente, é convergente com os pareceres, os opinativos, com fundamento no artigo 16.2 da Lei Complementar, voto pelo julgamento regular das contas em exame, com a ressalva pelo atraso na prestação, aplicando multa ao gestor, senhor Luiz Alberto Pilate, com fundamento no 87 da Lei Complementar. Relatório e voto. Está em discussão. Aprovado. 53, 29, 94, 11. Relatório de inspeção realizado em atenção ao Plano Anual de Fiscalização de 2011, no período de 12 a 16 de setembro de 2011, uma portaria desta presidência, composta por servidores lotados na DCM. A inspeção teve por objetivo avaliar a atuação do sistema de controle interno e a consistência, fidedignidade e legalidade da receita e despesa pública no município de Japira, durante o período de janeiro a junho de 2011. Relatório preliminar listou 5 achados: falta de alimentação do SIM-AM e do SIM-AP, de acordo com a Instrução Normativa 53, inconsistências entre dados constantes do SIM-AM e os demonstrativos da contabilidade municipal, inconsistência das informações prestadas pelo município no SIM-AM no que se refere aos gastos de combustíveis, contratação sem licitação de empresa de assessoria de software e contratação não precedida de licitação dos serviços referente à manutenção, hospedagem, operação e disposição de dados do site do Diário Oficial do município. Foi oportunizado o contraditório, a DCM voltou a analisar e, em relação ao achado da falta de alimentação do SIM-AM e do SIM-AP, manifestou-se a DCM pela conversão do apontamento em ressalva, após constatar a regularização do item durante a fase instrutiva, mantendo, contudo, a aplicação de multa. Em relação às inconsistências dos dados da contabilidade do SIM-AM, sugeriu também a DCM a conversão em ressalva, considerando como atenuante o fato de não haver divergências entre os balanços apresentados pela entidade com os informados através do SIM-AM no momento da prestação das contas do exercício, mantendo, porém, também a indicação da multa. Gastos com combustíveis, que foi um outro achado, as falhas detectadas nos controles de frota e de gastos com combustíveis durante o período inspecionado, subsistindo algumas inconsistências relativas à inexistência de dados de quilometragem e consumo de diversos veículos relacionados no relatório e veículos com registro de abastecimento, porém com ausência de informações das medidas iniciais e finais nos odômetros e orímetros. A ausência de registro de quilometragem no sistema de controle de frotas e também inconsistência nas informações de medidas iniciais e finais, ocorrendo redução da rodagem dos veículos ao final do período. Portanto, assim se manifestou a DCM quanto a este item, pela manutenção do apontamento de irregularidade, bem como aplicação de multa, de acordo com a lei complementar. E, no que se relaciona ao achado número 4, a contratação sem licitação de empresa de informática, a equipe de inspeção acolheu parcialmente as justificativas apresentadas diante da constatação de que a prestação de serviços ocorreu em 2 áreas distintas da administração municipal, contábil e projetos, e, portanto, em relação aos serviços prestados na área de projetos, que totalizaram R$ 15.500, verificou-se que se trata de projetos diferenciados, cujos valores individualmente não ultrapassam o limite que haveria necessidade de licitação, R$ 8.000. Entretanto, no que se refere aos serviços da área contábil, a instrução concluiu que os empenhos, 3 empenhos específicos, totalizando R$ 12.040, referem-se ao mesmo tipo de serviço, restando evidenciado o fracionamento irregular de despesas. Deste modo, a instrução técnica apontou a irregularidade e consequente aplicação de multa.
E, finalmente, em relação ao achado quinto, contratação sem licitação de serviços de uma pessoa para manutenção, hospedagem, operação e disposição de dados do site oficial do município. A equipe manteve o apontamento pela irregularidade, haja vista o volume dos gastos em R$ 28.766. Resumidamente, após analisar o contraditório, a DCM, acatando parcialmente as justificativas, posicionou-se pela regularidade em relação a achados 1 e 2 e manteve a regularidade nos 3, 4 e 5, com respectiva multa. O Ministério Público corroborou parcialmente o opinativo da DCM, manifestando-se em síntese pelo afastamento da irregularidade da multa relativamente ao achado 2, considerando que as informações foram devidamente corrigidas pelo inspecionado, bem como pelo afastamento da responsabilidade do contador do município pelas irregularidades a ele atribuídas. Senhor presidente, diante dos elementos do processo, verifico que a consecução do escopo da inspeção realizada junto ao município de Japira, cumprimento ao plano anual de fiscalização desta Corte, referente ao exercício 2011, ela teve uma metodologia empregada pelos técnicos, estabelecida através de uma portaria, e entendo que o relatório de inspeção comporta aprovação parcial e concorde com o parecer ministerial. No que se refere ao achado 1, acolho a instrução técnica no sentido de converter o apontamento em regular, com a ressalva no atraso da disponibilização das informações por meio eletrônico. Em relação ao achado 2, as correções, esclarecimentos apresentados pela defesa também autorizam a conversão deste item em ressalva para que se mantenha a fidedignidade das informações lançadas no CAM, sem aplicação de multa administrativa, nos termos que expõe e propõe o órgão ministerial. Por outro lado, no que se refere aos achados 3 a 5, mantém integralmente o opinativo da instrução técnica, corroborado pelo órgão ministerial. Assim, voto pela aprovação parcial do relatório, que integra o presente protocolado, considerando regulares com ressalvas os achados 1 e 2 e irregulares os achados 3 a 5, determinando a aplicação ao prefeito municipal, o senhor João Renato Custódio, da multa prevista no 87, inciso 3, a linha B da lei complementar, ao prefeito e ao senhor Antônio Ricardo de Oliveira, responsável pelo controle interno da multa prevista no 87, 4G da lei complementar, e de 2 multas previstas no 87, 4D também da lei complementar. Relatório com voto. Está em discussão. Aprovado. 15.01.85.12, a prestação de contas do prefeito do município de Porto Amazonas, exercício 2011, responsabilidade do prefeito Miguel Tadeu Sokulski. Lei municipal, publicada em dezembro de 2010, aprovou um orçamento de R$ 10.489.474. Primeira análise da DCM não apontou qualquer restrição à regularidade das contas. Por sua vez, o Ministério Público, ao examinar, verificou que o contador responsável pelas contas, o senhor Antônio Guarnieri, ocupava a cargo em comissão de assessor de planejamento e orçamento junto ao município de Porto Amazonas e o cargo efetivo de técnico em contabilidade junto ao município de Campo do Tenente. Deste modo, foi pela prévia intimação do gestor responsável para que se manifestasse a respeito do que se apurou. Apesar da diligência tratar de assunto que foge do escopo e merece exame em processo talvez específico, acolhi a proposta ministerial para que, a partir das informações trazidas pelo gestor, o órgão ministerial possa avaliar a necessidade de iniciar expediente específico, conforme verifica do despacho 1002 de 2012. Em resposta, o município informou que exonerou o servidor Antônio Guarnieri em 1º de setembro de 2012, pelo que juntou a portaria 121 de 2012 e sua respectiva publicação. Em nova manifestação, a DCM destacou que
O acúmulo de cargos de contador efetivo e de assessor de orçamento e planejamento de provimento em comissão não se enquadra nas exceções constitucionalmente previstas. Também que para a posse em cargo em comissão existe o afastamento do servidor do cargo efetivo, de que for titular em outra instituição ou outro ente. Também que o cargo em comissão exige período integral de dedicação, que o senhor Antônio Guarnieri foi indicado como responsável técnico pela contabilidade do município de Porto Amazonas, no período de janeiro de 2002 a dezembro de 2012, 10 anos, embora na época detentor do cargo em comissão de assessor de planejamento e orçamento, que caracteriza ofensa ao prejulgado 6. Os municípios envolvidos não alimentaram de forma completa o SINAP, não sendo possível aferir com exatidão o período de acumulação dos cargos. No julgamento das contas de 2009, acordo da primeira Câmara, foi determinado ao município que realizasse concurso público para a contratação de servidor de carreira para responder pela sua contabilidade. Sugeriu, então, que, no caso de se julgar necessária a apuração exata do período de acumulação ilegal de cargos públicos, pelo senhor Antônio Guarnieri, se chamasse os municípios envolvidos para que apresentasse a movimentação completa do servidor em seus quadros funcionais, acompanhada de cópia dos atos correspondentes, do Estatuto do Servidor, vigente no período, e outras informações necessárias para a elucidação dos fatos, tais como indicação detalhada de eventuais licenças e afastamentos, jornada de trabalho exigida para cada cargo. Por sua vez, o MP zarou um parecer, manifestando-se pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, com base no expediente técnico emitido pela DCM, pela instauração de tomadas de contas extraordinária para apuração precisa do período de acumulação de cargos. Competente unidade técnica, feito esse relatório, senhor presidente, diria que a competente unidade técnica realizou uma análise detalhada das contas do prefeito municipal de Porto Amazonas, não apontando qualquer restrição à regularidade do exercício de 2011, no que se refere ao escopo definido pela Instrução 63, que é o conteúdo e estruturação das contas. Deste modo, o processado merece emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, isto porque, anualmente, esta Corte define por normativa os pontos de análise sobre os quais se debruçará ao apreciar e julgar as contas dos prefeitos municipais. Deste modo, por isonomia, o julgamento restringe-se aos campos pré-definidos. Contudo, pelo dever de fiscalizar, constatada irregularidade ou ainda alguma questão que possa ser motivo de fundamento de ilegalidade, sua apuração deve ser imediata. Deste modo, diante da constatação de que o contador responsável pelas contas ocupava cargo em comissão de assessor de planejamento e orçamento, o que não se conforma com o prejulgado número 6 desse tribunal, e que ainda acumulava cargo efetivo de técnico em contabilidade em outro município, em ofensa ao texto constitucional, cabível a instauração de tomada de contas, nos termos do artigo 236 do Regimento. Nesse expediente deve ocupar o campo de parte os municípios de Porto Amazonas e Campo do Tenente, e o senhor Antônio Guarnieri. Será apurado o acúmulo irregular, com fixação do período, responsáveis e quantificação de eventual dano ao erário, bem como desatendimento ao prejulgado deste tribunal pelo município, com a delimitação de período e responsáveis. Então, em expediente específico, deverão os municípios apresentar a movimentação completa do servidor em seus quadros, acompanhada de cópia dos atos, para completa elucidação dos fatos, tais como a indicação detalhada de licenças e afastamentos e jornada de trabalho. Faço exposto, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas do município de Porto Amazonas, no exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do senhor Miguel Tadeu Sokulski, e com fundamento nos artigos 13 e 14 da Lei Complementar 113 e artigo 236 do Regimento Interno, pela instauração de tomada de contas extraordinária para apuração de acúmulo irregular de cargos e ofensa ao prejulgado número 6 deste Tribunal de Contas, nos moldes expostos anteriormente. Relatório com voto. Está em discussão. Conselheiro Bonilha, apenas um comentário, eu vou acompanhar Vossa Excelência. Quero dizer que não concordo totalmente com o que nós estamos votando, porque ainda ontem, e Vossa Excelência
foi até o responsável pelo que se falava, o comentário era de que a dificuldade, muitas vezes, você contratar um profissional altamente qualificado, até para ser secretário de Estado, para ser dirigente de uma estatal até que não, mas geralmente na área do executivo, a dificuldade acaba sendo a remuneração. E eu me lembro muito bem que Vossa Excelência, em determinado momento, falou que um grande profissional que poderia ajudar a arrumar qualquer estado desse país se chama Armínio Fraga, que foi, inclusive, ministro em nosso país. E a resposta imediata da outra parte foi o seguinte: qual o salário para se pagar ao Armínio Fraga? Então, estou fazendo esse comentário porque nós estamos aprovando Porto Amazonas, e eu acho que Vossa Excelência tem toda a razão. Estamos abrindo uma tomada de contas porque temos um pré-julgado aqui de número 6 que impede a contratação em um outro município. E a pergunta que eu coloco: será que em Campo do Tenente existe um profissional, contador, com a mesma qualificação deste que foi contratado? Nós já vimos isso no estado inteiro, em vários municípios. Os municípios pequenos, eu tenho me repetido aqui há anos, não tem um contador, muitas vezes não tem um bom advogado. Todos queriam ter, em Nova Aliança do Ivaí, em Japira, em Japurá, em Campo do Tenente, uma profissional da qualidade da doutora Juliana Rainer. Mas ela está em Curitiba, até pela sua capacitação profissional, pelo concurso que passou com nota elevadíssima, pelos cursos que tem realizado, e porque não foi para a Nova Aliança do Ivaí. E é a mesma situação, e nós vimos ainda ontem, a questão de médicos. Os mais experientes profissionais da Universidade Federal, da Universidade Católica, dizendo que no máximo, que um médico recém-formado fica no interior 3 anos. Depois não fica mais. Ou pelo salário, ou pela estrutura, ou porque não tem a melhor escola para um filho, ou porque não pode se preparar para um mestrado e depois para um doutorado, e enfim acaba indo para as grandes cidades. Eu estou apenas comentando isso porque é um fato que a gente vivencia no dia a dia, e agora nós estamos chegando em Campo do Tenente, que é bem pertinho de Porto Amazonas. E nós sabemos que muitas vezes, agora até que tem mudado um pouco, mas os profissionais atendiam vários municípios porque eram grandes contadores. E dou um exemplo da casa. Nós temos aqui hoje um dos melhores profissionais na área contábil do Estado, que está na nossa diretoria de contas estaduais, que é o professor Edmilson. O Edmilson hoje é diretor da presidência do conselheiro Matos Leão. Ele veio do interior, veio de Toledo. A região inteira de Toledo queria contratar esse profissional. Ele passou num concurso, veio para o tribunal, nos atende aqui muito bem, com muita eficiência, com muita qualificação profissional, mas imagine se ele tivesse continuado lá em Toledo e não pudesse atender nenhum município próximo a Toledo. Um grande profissional de grande qualidade, mas teria que se contentar com aquele salário do município de Toledo. Senhor presidente, se me permite, é que eu enxerguei a proposição da tomada de contas extraordinária, muito embora tenha formalmente essa sua natureza jurídica, de detectado aquilo que aparentemente, no primeiro momento, possa ser uma ilegalidade, mas a oportunidade para discutirmos, inclusive, com essa experiência que Vossa Excelência falou e tem, que me parece que seria até oportunidade nessa tomada de contas que poderá ser instaurada em decorrência dessa decisão, para discutirmos o mérito disso, porque não tenho dúvida nenhuma, causa um certo desconforto que legalmente se tem essas restrições, e elas existem, mas a gente vai ter que estudar uma forma de, aparentemente, pelo menos
que essa restrição seja aparente e, na realidade, a gente possa contornar isso. Porque não tenho dúvida nenhuma que isso que Vossa Excelência falou não é uma avaliação, é um fato hoje, né? É irrefutável isso, mas eu acho que a tomada de conta extraordinária ela vai ser a oportunidade de decidirmos essa questão, inclusive até de reformar esse pré-julgado e fazer essa corte repensar e reavaliar a questão. Então, ainda em discussão. Está aprovado. Senhor presidente, era o que tinha para a minha pauta. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra ao auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Muito obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora. Eu inicio o relato pelos processos que solicitei a inclusão em mesa. Certidão liberatória, município de Conselheiro Mairinque, processo 62909-2013. Trata-se de pedido formulado pelo município, por intermédio do senhor Luiz Carlos Sanches Bueno, prefeito, e a instrução, ressalto na instrução, que a diretoria de execuções aponta que o município não está apto a obter a certidão, uma vez que 2 registros impedem a emissão online da mesma. Seriam registros, um relativo ao acórdão, que eu não consigo ler, mas eu tenho o acórdão aqui, é o acórdão, um é o 3552 de 2012, e o outro é o acórdão 1712 de 2011. O primeiro é um acórdão em processo de auditoria que determinou a devolução solidária de recursos. O segundo é um acórdão em certidão liberatória que determinou providências a serem adotadas no prazo de 120 dias. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal também faz menção a um outro processo, 222280 de 2012, tomada de conta extraordinária, em face do que foi emitido o acórdão 25 de 2013, que teria aplicado multas. Aqui, no caso, a diretoria faz referência a esse processo, mas aponta que a decisão não impediria a concessão da certidão liberatória, mas na mesma manifestação faz referência à existência de vários servidores nomeados pelo município de Conselheiro Mairinque sem que tenham sido enviados os referidos processos de admissão para registro nesse tribunal, que demonstra descumprimento de mandato constitucional. Opina pela concessão de certidão liberatória, intimação do município para que envie os processos de admissão de pessoal ainda não remetidos a essa corte, sob pena de indeferimento de futuro pedido de certidão liberatória. O Ministério Público de Contas destaca que a informação transmitida pela Diretoria de Execuções já é suficiente para caracterizar o impedimento da emissão de certidão. A despeito da posição da Diretoria de Controle de Atos Pessoal, consigna que a ausência de caminhamento dos processos de admissão configura infração legal que inviabiliza o deferimento do pedido pleiteado. Além disso, a situação de ilegalidade constatada impõe a necessidade de instauração de tomada de conta extraordinária para apuração do fato e delimitação de responsabilidades. Pugna, então, pelo indeferimento do pedido de certidão liberatória, com a apuração da ausência de encaminhamento para registro dos atos de admissão de pessoal realizados pelo município. Aqui, o voto que apresento seguindo a instrução pelo indeferimento. Eu faço menção aqui à consulta que foi realizada no sistema, que aponta vários servidores que teriam sido admitidos pelo município e a respeito de tais admissões que não teriam sido encaminhadas. Aqui desde 2008, 2009, 2013, uma parte desses servidores foi admitida pelo requerente, o senhor Luiz Carlos Sanches Bueno, outra parte pelo seu antecessor, Juarez Leles Graneman Drissen, e de forma que
essa situação já enseja o indeferimento. Em relação às duas decisões pendentes de cumprimento apontadas pela Diretoria de Execuções, eu anoto apenas que, estando válidas essas decisões, não entro na apreciação das mesmas, entendo que também essa situação obriga o indeferimento da certidão liberatória. Quanto à proposição de instauração de tomada de conta extraordinária pelo Ministério Público, eu, refletindo sobre essa situação, eu entendo que deva ser determinado à Diretoria de Controle de Atos de Pessoal que tome a providência cabível para apuração. Aí poderia ser um relatório de inspeção. Eu creio que ficaria melhor deixar a apreciação da própria diretoria a providência necessária, mas que fique, então, consignado que ela tem que tomar uma providência em relação a isso. Está em discussão. Mais uma vez eu vou me permitir, Excelência, mais ou menos a situação anterior, só que desta feita é com respeito à certidão liberatória. Todos nós sabemos, se não conhecemos, porque não estivemos lá, mas sabemos onde fica e a população e a arrecadação de Conselheiro Mairinque. Apenas uma curiosidade, é o mesmo prefeito que causou o problema? Porque se for um outro prefeito, ele estará sendo, nós estaremos, mesmo não tendo a intenção, causando um prejuízo ao município que pretende uma certidão para, evidentemente, chegar junto ao governo e angariar algum dinheiro para o município. Se não for o mesmo, é um prejuízo. Se for o mesmo, evidentemente, ele vai ter que se movimentar. Senhor presidente, então, resumindo novamente, são três situações, duas apontadas pela Diretoria de Execuções, uma situação apontada pela DICAP. Os processos da Diretoria de Execuções que não teriam sido cumpridos, um se refere a uma certidão liberatória que foi requerida por um outro prefeito. E nessa certidão liberatória, houve a determinação para providência em razão de apontamentos do Ministério Público relativos a questões de pessoal. Em relação, o outro processo é um processo de auditoria, no âmbito do qual houve a determinação para que o município devolvesse valores solidariamente. Nesse caso também era um outro gestor. A terceira situação é da DICAP, que aponta que vários processos de pessoal admitidos não foram encaminhados. E aí, nesse caso, como fiz referência, fiz um levantamento no sistema e aí, nesse caso, há não encaminhamento na gestão do senhor Luiz Carlos Sanches Bueno, que é quem solicita, na gestão dele de 2008, e também na gestão dele atual, que aqui são referidos os servidores e não houve encaminhamento. Além de também o não encaminhamento de processos de admissão relativos ao outro gestor. Então, nesse caso da DICAP, conforme o raciocínio de Vossa Excelência, haveria também a falha do atual gestor, do atual prefeito, que não encaminhou esse processo. É duro, eu também tenho dificuldade em deferir certidão liberatória, mas eu sigo o que determina o artigo 95 da nossa lei. Isso eu não tenho dúvida. Vossa Excelência, além de rigoroso, é muito cioso da sua incumbência profissional. Ainda em discussão, está aprovado. Tenho o próximo processo, também inclusão em mesa, 249-320-2013, certidão requerida pelo município de Nova Fátima, por intermédio do seu prefeito, senhor Nilson Xavier. Aqui também seguiu para instruções das unidades. Aqui há uma referência da Diretoria de Análise e Transferência ao descumprimento da norma do CIT, mas também há a referência à decisão judicial, que suspendeu, pelo menos, as sanções em relação ao descumprimento da norma do tribunal.
e, em razão disso, opina pelo envio de recomendação ao município para que promova imediatamente sua regularização junto ao Sistema Integrado de Transferências desse tribunal. A diretoria de execuções atesta que o município está apto a receber a certidão e a diretoria de controle de atos de pessoal faz referência a 3 processos que ela detalha e que estariam com decisões pendentes: processo 283.000/2003, de tomada de conta extraordinária, processo 243.014/2008, de originariamente representação do ouvidor, e processo 564.280, de 2009, relatório de inspeção. A unidade considera que as pendências apontadas nos processos 243.014/2008 e 564.280/2009 não obstam a concessão de certidão liberatória, pois se encontram em trâmite, bem como a multa administrativa imposta no processo 283.000/2003, que somente gerou efeito na esfera jurídica do prefeito. Quanto ao acórdão 582 de 2009, pleno, que determinou o cumprimento dos itens 3 e 4 da resolução 2621 de 2004, isso é, que fossem anulados os atos de concessão de aposentadoria e pensões relacionados no parecer indicado da diretoria jurídica, a unidade constata que essa determinação não foi cumprida, tendo em vista que os servidores nativos Carlos Fontec, Dirce Gonçalves Ribeiro, Estela Silva, Iraci de Mata Faco e Ivo Mendes, e a pensionista Tereza da Silva, permanece na folha de pagamento do município. Então, encaminha para deliberação, opina pela concessão de certidão liberatória, sugere que o município de Nova Fátima seja oficiado para que cumpra ou justifique o não cumprimento da decisão mencionada sob pena de interferimento de futuro pedido de certidão liberatória. O Ministério Público de Contas entende que a conclusão da unidade técnica está equivocada, que a constatação inequívoca de que uma decisão da Corte está sendo descumprida é motivo bastante para impedir a emissão de da certidão pleiteada, conforme artigo 292-A do Regimento Interno, que define que o não cumprimento das decisões do tribunal caracteriza impedimento à obtenção de certidão liberatória. Opina que o desrespeito a decisões seja a instauração de tomada de conta extraordinária para apuração pormenorizada do fato e delimitação de responsabilidades. Propugna, então, pelo indeferimento do pedido de certidão liberatória, devendo ser apurado o descumprimento da decisão pela Corte. Aqui, já antecipo que o município, pessoas ligadas à administração municipal, comunicaram da importância do deferimento em razão da concessão da certidão, em razão de que haveria um convênio já em vias de ser formalizado de mais de R$700 mil. Eu já concordo com a diretoria de controle de atos pessoal quanto a o que seria pendência e o que não seria pendência para obtenção da certidão liberatória. Aqui o processo 564.280/2009 de relatório de inspeção, eu entendo que não há uma pendência nesse processo, porque, segundo o que é informado, ficou sem comprovação do cumprimento da decisão uma recomendação de natureza preventiva. Então, eu entendo que isso não pode ser objeto sequer de obrigação de cumprimento, porque trata-se, então, de uma recomendação e não deve ser óbice para a concessão de certidão. Em relação ao processo 243.014/2008, o que a unidade informa é que foi dado um prazo, eu tenho até o despacho aqui do doutor Ivan, foi dado um prazo para que o município apresentasse o cumprimento de uma decisão. Foi dado um prazo a mais, 30 dias, para que o município comprovasse a atualização do quadro de cargos do SIM-AP, conforme novas vagas criadas pela lei municipal, encaminhamento de projeto à Câmara de Vereadores para que seja feita a inclusão na pertinente lei municipal dos casos, condições e percentuais mínimos em que os cargos em comissão serão preenchidos por servidores de carreira.
e esse prazo foi concedido em 7 de maio de 2013, segundo a instrução, teria vencido no último dia 6 de junho. Eu entendo que a questão sobre o cumprimento ou não dessa decisão está sob a deliberação do conselheiro Ivan. Então, com esse esclarecimento, entendo que nesse momento não seria óbice a concessão da certidão. E, então, o que sobra como óbice é o processo 283.000/2003, de tomada de conta extraordinária. Na verdade, esse processo se origina de uma resolução de 2004, em que, num relatório de auditoria, ficou determinado a anulação de acórdãos de aposentadorias concedidas, então, pelo município, após a edição de uma lei municipal, 774 de 1991, acórdãos de aposentadorias que foram registrados irregularmente nesse tribunal, já que os servidores teriam direito à inativação junto ao INSS e não ao município. Então, o município aposentou como se fosse um regime próprio, mas, na verdade, deveria ter encaminhado a aposentadoria ao Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, houve a determinação, foi concedido um prazo de 30 dias, inclusive para a convocação dos servidores para retornar ao serviço público. Não foi cumprida essa decisão e, na verdade, em razão desse não cumprimento, foram emitidos 2 acordos do Tribunal Pleno, um 343/2008 e o outro 582/2009, em que foram aplicadas multas ao então prefeito, que descumpriu a decisão, o senhor José Delagnol, e permanece até o momento sem decisão, sem comprovação de cumprimento, essa decisão de 2004, nos termos reafirmados nesses termos das decisões do Tribunal Pleno de 2008 e 2009. Então, eu entendo que, infelizmente, é o caso de se indeferir o pedido de certidão e, quanto à proposição do Ministério Público, nesse caso de instalação de tomada de contas, eu entendo que há o processo já de tomada de contas em que que essas multas foram aplicadas e, naquele processo, então, deverá ser observado o cumprimento ou não dessa decisão do Tribunal de Contas. Então, seguindo a manifestação, o fundamento da Diretoria de Análise de Controle de Atos de Pessoal e nos termos do parecer do Ministério Público, a proposta é pelo indeferimento da certidão. Está em discussão? Está aprovado. Essa, se me permite apenas, já está votado, é uma situação como a anterior. Esse é o município Nova Fátima, na região de Andirá, e são esses municípios pequenos que têm esse tipo de problema. O outro, conselheiro Mairink, ali na região de Ibaiti, não é isso, conselheiro Bonito? O chamado ramal da fome, não é? São esses municípios os mais carentes e mais necessitados que nós temos no Estado e que, muitas vezes, com a falta de certidão, a carência com certeza vai aumentar. Mas está votado. Senhor presidente, apenas também gostaria de informar, essas pessoas ligadas à administração municipal até aventaram a hipótese de apresentação de novos documentos, visando indicar o cumprimento da decisão, mas eu, como esse processo foi distribuído na última quarta-feira, eu entendi que seria mais célere já apreciar o pedido de certidão, porque há necessidade de observação do devido processo legal, ou seja, esses servidores cuja anulação dos acordos deveria ter sido adotada pelo... anulação dos benefícios deveria ter sido adotada pelo município, eles deverão ser chamados, e isso demanda tempo e, infelizmente, eu creio que não poderia ser possível discutir isso, não seria aproveitável discutir isso no âmbito desse processo. Perfeito. Retornando, ou seja, ou melhor, começando a pauta,
eu tenho alguns processos adiados e tenho uma prestação de contas de transferência para o processo 111.67 de 94. Esse processo eu vou solicitar a retirada de pauta, justificando que é um processo de prestação de contas de transferência, mas por determinação anterior da presidência do presidente anterior desse tribunal, houve análise de uma certidão liberatória no âmbito desse processo, mas houve já solução em um outro processo de certidão liberatória e agora há uma questão a se ver em relação ao cumprimento da decisão com a diretoria de execuções, então solicito a retirada de pauta para a verificação dessa questão. Qual é o processo, Excelência? Qual é o município? Processo prestação de contas de transferência 111.67 de 1994. Qual é o município? O município é Paranavaí, é o Instituto de Saúde do Paraná. Foi um convênio Perfeito. que foi formalizado entre o Instituto de Saúde do Paraná e o município de Paranavaí. Perfeito. Agradeço, encontrei aqui. Está retirado. Obrigado. Senhor presidente, eu tenho agora, como atos de inativação, uma série de processos. Eu solicitaria também o relato em conjunto desse processo, se o colegiado permitir. O conselheiro Caio Márcio está contrariado, mas a maioria acompanha Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu vou, então, fazer primeiro referência aos processos e aí depois eu relato. É o 377-6609, 301-891-2010, que está difícil. A letra está ficando pequena para mim. Se Vossa Excelência não tiver nenhum 665, problema, eu posso emprestar vou providenciar, meus óculos. Vou providenciar, senhor presidente. 665-001 de 2010, 437-47 de 2011, 922-17 de 2011, 286-497 de 2011, 292-683 de 2011, 302-310 de 2011, 304-878 de 2011, 350-721 de 2011, 350-985 de 2011, 350-993 de 2011, 358-340 de 2011, 405-658 de 2011, 406-549 de 2011, 406-620 de 2011, 416-617 de 2011, 469-532 de 2011, 494-103 de 2011, 555-056 de 2011, 560-262 de 2011, 562-133 de 2011, 562-800 de 2011, 612-858-11, 615-350-11, 625-569-11, 683-933-11, 687-890-11, 687-939-11, 152-84-12, 552-43-12, 137-673-12, 139-960-12, 191-546-12, 198-567-12, 327-740-12 e 443-75-12. Todos esses processos, cujos beneficiários estão indicados na pauta, tratam da mesma matéria que já foi discutida na última sessão desse colegiado, que é a falta de indicação nos atos de concessão dos benefícios respectivos do valor dos proventos. Aqui, em todos esses processos foram realizadas diligências para que o gestor da SEAP providenciasse a retificação desses atos. Em todos esses processos não foi acatada essas diligências. O que varia são os opinativos da diretoria jurídica ou diretoria de controle de atos pessoal, conforme a época, acho que a maioria aqui ainda é de diretoria jurídica. Todos os atos são anteriores à entrada em vigência da Lei de Acesso a Informações e
também variam os pareceres do Ministério Público. Em alguns casos, aqui 6 casos, o parecer da diretoria jurídica é pela legalidade de registro simplesmente, e a maior parte dos pareceres do Ministério Público também. A maioria das propostas da diretoria jurídica são pela legalidade de registro, com aplicação da multa do artigo 87.3 ao gestor. Nesse caso, o Ministério Público acompanha em 2 situações. Também há sugestões de legalidade de registro com multa e recomendação para que a SEAP passe a observar o que diz a instrução normativa do tribunal, a proposta do Ministério Público de legalidade de registro com aplicação de 2 multas ao gestor em 2 processos, legalidade de registro só com recomendação. Isso aí a diretoria jurídica faz essa proposta em 5 processos, o Ministério Público acompanha em 2. Legalidade de registro mais ciência de que a SEAP, de que a partir da entrada em vigência da Lei de Acesso a Informações haveria negativa de registro, isso em um processo, a diretoria jurídica e o Ministério Público. Legalidade de registro com alerta de impedimento de certidão, impedimento de emissão de certidão liberatória e multa, sugere a diretoria jurídica em um processo. Legalidade de registro, impedimento de certidão e aplicação de 2 multas em outro processo. Negativa de registro, há um processo em que a diretoria jurídica sugere a negativa de registro e multa. Legalidade de registro com aplicação de uma outra multa do 87.1b em um processo pela diretoria jurídica, 2 processos pelo Ministério Público. Na verdade, as propostas de solução são diversas, mas a situação de fundo é a mesma em todos os processos. E o que, não obstante a decisão que foi tomada na última sessão, até contrariamente à minha proposta, eu mantenho a proposta no sentido de que, em todos esses processos, seja apreciado todos esses atos como legais, determinando o registro, mas com aplicação de multa ao gestor da SEAP por não ter retificado e formalizado esses atos de acordo com a instrução normativa do tribunal. Então, é essa a proposta que tenho para todos esses 37 processos. Está em discussão, conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, não, esse tema aqui não é novidade que o auditor traz, né? E em casos específicos, que nem esse em que ele fez questão até, por clareza, dizer que eram anteriores à lei que nós definimos em voto, que seria o momento a partir do qual se exigiria o valor da aposentadoria, eu sou alerta que já tivemos casos na Câmara, eu fui voto divergente e vencedor. Então, portanto, eu sou pelo registro das aposentadorias, né, justamente pelas ressalvas e pelos pareceres em contrário que ele mesmo, que o auditor mesmo fez referência. Então, divergindo, eu sou pelo registro. Conselheiro Caio Márcio. Senhor Ivan. Então, está aprovada a proposta do conselheiro Ivan Bonilha, responsável pelos acórdãos. Tenho mais um processo de ato de inativação, é o processo 659 de 2011. 639-659 de 2011. É um processo de aposentadoria por invalidez, concedida pelo município de Cianorte. O que foi levantado nesse processo pela diretoria jurídica é que há uma lei municipal 1267 de 1990 do município de Cianorte que prevê em seu artigo 80, parágrafos 1º ao 4º, prevê e regulamenta o pagamento de auxílio alimentação a servidores ativos e inativos. A diretoria jurídica opina inicialmente pela declaração de inconstitucionalidade desse artigo 80 da lei municipal.
com fulcro na súmula 347 do Supremo Tribunal Federal, visto que não é compreensível que o auxílio alimentação possa ser pago pelo município, se sequer, isso aqui pago no benefício previdenciário, se sequer houve incidência previdenciária sobre essa vantagem, e aqui se indaga a diretoria jurídica qual seria a fonte de custeio que o município assumiu pagar. O Ministério Público opina pela legalidade e registro do ato, já que houve cumprimento dos requisitos constitucionais e que no ato de aposentadoria tratado não consta o pagamento de auxílio alimentação. Aqui manifesta o Ministério Público que não há impedimento de que a análise acerca da legitimidade quanto ao pagamento mencionado auxílio alimentação se dê em via própria a ser analisada por essa Corte de Contas. O processo voltou para a diretoria jurídica, que opinou, ao final, pela legalidade e registro, alterando seu entendimento anterior, que era pela declaração de constitucionalidade, porque aqui é como se manifesta a unidade, porque realmente o auxílio alimentação sequer consta do cálculo dos proventos e nem da portaria que concedeu a inativação. Logo, trata-se de questão extrínseca ao objeto desse processo, que deverá ser apurado por essa Corte de Expediente Apartado, nos termos do artigo 18, parágrafo 3º da Instrução Normativa 69 de 2012. E esse dispositivo prevê que os indícios de irregularidade estranhas ao escopo do processo também será anotada para imediata comunicação à área competente ou proposição de expediente apartado para apuração. A proposta que apresento é pela legalidade e registro do ato e, novamente, para que a diretoria de controle de atos de pessoal, novamente eu digo da mesma maneira que na certidão liberatória, seja determinada a ciência e providências em relação ao levantamento se, de fato, essa lei, esse dispositivo da lei municipal tem sido aplicado ou não, e aí, então, numa situação no processo em que isso seja observado, que se discuta a inconstitucionalidade ou não desse dispositivo da lei municipal. É a proposta. Está em discussão. Legalidade e registro. Eu tenho, por último, uma admissão de pessoal, é o processo 348.502/2010, e uma admissão, ou são admissões realizadas pela Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, na verdade se referem a prorrogações de contratos, e foi identificado que esses contratos foram prorrogados depois de expirada a vigência dos mesmos. Só que isso não consta na instrução, não consta do parecer do Ministério Público e, do mesmo modo, não foi oportunizado a entidade que se manifestasse em relação a essa questão. Então, solicito a retirada de pauta para que sejam tomadas as providências concernentes a esse problema. Está retirado. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Passo ao relato da minha pauta. O protocolo 535-338-12, Fundação de Previdência de Curiúva, exercício 2010. A DCM é pela irregularidade, apontando não encaminhamento do balanço patrimonial emitido pela contabilidade, assinado pelos responsáveis, com a respectiva publicação. Não foi encaminhado o relatório do controle interno. Não comprovação da regularidade junto ao Ministério da Previdência Social. Não foi juntado certificado de regularidade previdenciária, emitido pelo Ministério da Previdência Social. E propõe aplicação de multas. O Ministério Público acompanha. E a proposta do relator é pela irregularidade das contas, responsabilidade de Patrícia Vieira Prestes, exercício de 2010, conforme DCM e Ministério Público, determinando a aplicação da multa prevista no 87.3, parágrafo
4º, combinado com o parágrafo 2º da Lei 113/2005, no valor de R$ 691,13 para cada uma das irregularidades apontadas, de acordo com a instrução da DCM. Ainda a aplicação da multa do 87.3b, no valor de R$ 691,13 para o atraso de 496 dias na entrega da prestação de contas eletrônica, e também outra multa no valor de R$ 691,13 em razão do atraso de mais de 16 meses da entrega da prestação de contas. Está em discussão, está aprovado. O 172, 464-12, conforme o protocolo 362, 909-13, onde existem novos documentos, estou solicitando retirada de pauta para análise da DCM e do Ministério Público. Está aprovado. O protocolo 180, 513/12, município de Jardim Alegre, 2011, DCM pela regularidade com ressalva, e ainda sugere aplicação de multa. O Ministério Público é pela regularidade com ressalva, porém afasta a aplicação da multa, e o relator acompanha o Ministério Público pela regularidade com ressalva, sem aplicação da multa. Contas de Jardim Alegre, responsabilidade de José Martins de Oliveira, exercício de 2011. Está em discussão, está aprovado. A palavra está livre. Não havendo quem queira usá-la, um convite para que aqueles que necessitam estejam na Praça Rui Barbosa, para que tenham um pedaço do bolo de Santo Antônio, haja vista que amanhã é o dia deste santo casamenteiro e, de repente, apareça a alma gêmea, não a do Fábio Júnior, que já é a 7ª, né? Mas que apareça a alma gêmea. A sessão está por terminar. A próxima será dia 19 de junho, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.